como Niterói enfrentará os desafios de superar as dificuldades impostas por essa crise sem precedentes que nós estamos vivendo, né? E ainda assim encontrar rumos, encontrar alternativas. E eu quero que essa minha conferência, esse meu diálogo com vocês me avisem aí quando acabar meu tempo, viu, Rodrigo? Você me conhece, sabe que eu não paro, não? Então não fiquem à vontade, né? Mas eu queria trazer algumas provocações nesse sentido, né? E eu quero primeiro, assim, de que momento nós estamos falando? Até porque, com essas atividades virtuais, é sempre importante esses documentos também referenciarem. Nós estamos conversando decorrido mais de 1 ano e 1 mês do surgimento da Covid no país. Portanto, nós não estamos falando de uma conjuntura imediata, da crise que nos pega desprevenidos, né? Uma crise que mudou profundamente as nossas vidas, as vidas das nossas cidades e das administrações municipais, já há mais de 1 ano, com 358 mil óbitos, nas últimas 24 horas, 3.808 óbitos, são dados que acabaram de ser divulgados, com a maior média móvel de óbitos que nós tivemos, 3.068. Gente, isso implica em 21 mil vidas perdidas a cada semana. O ano passado, quando a gente ficou com quase 14 semanas perdendo cerca de 7 mil vidas, a gente já considerava um absurdo. Nesse momento, 1/3 das mortes por Covid no mundo saem do Brasil, que só tem 2,7% da população. Um universo de infectados de 13 milhões e 600 mil brasileiros que, muito provavelmente, dada a baixa testagem, eu sei que vocês são uma exceção nesse sentido, mas pode ser extrapolado para alguma coisa em torno de 6 a 7 vezes. É muito provavelmente próximos dos 80 milhões de brasileiros já infectados. E com uma lentidão na vacinação que transforma mais uma vez Niterói. E aí, gente, aqui não tem nenhum, eu sou de Santos, tá bom? Né? Sou torcedor do Santos, aí não sou de nada, né? Mas assim, eu sou obrigado a reconhecer, né? O Brasil chegou hoje a 9,7% da sua população com a primeira dose e apenas 2,8% dos brasileiros com as 2 doses. E você já anuncia uma cobertura vacinal se aproximando de 20% da meta, né? É alguma coisa que tem que ser destacada. Bom, dentro deste quadro, como é que a gente explica a encrenca que o Brasil, quer dizer, encrenca não, a tragédia, o genocídio, a situação calamitosa, absolutamente inaceitável, que requer toda a empatia, todo o respeito aos trabalhadores da saúde, né? Às famílias que perderam seus entes queridos, a todo mundo que sofre nesse momento, muitas vezes sem, inclusive, poder viver o luto, né? Gente, isso é um drama, né? Eu estava conversando hoje com um professor titular de psiquiatria lá da Unifesp, numa reunião, e nós estávamos pensando o seguinte: o que será das próximas gerações marcadas na alma, né, pelas perdas, às vezes, né, perdas de grande monta, sem sequer o direito de vivenciar o luto, né? A gente está vivendo desafios, eu já vou chegar lá neles, né? Mas a nossa tragédia, e aí nós temos que ter muita clareza, se reporta à conjugação de 3 grandes crises. E não há como não falar sobre elas. Até porque o tema central nos provoca exatamente a encontrar os acertos e os erros. O primeiro a primeira grande crise é a da resposta ao enfrentamento da Covid. E ainda bem que nós temos autonomia federativa nesse país, ainda bem que a gente tem instâncias com responsabilidades sanitárias, no caso dos municípios e dos estados, porque senão a nossa tragédia seria ainda maior. Mas a tragédia tem tudo a ver com o padrão de resposta, as insuficiências, as graves deficiências no padrão de resposta que o Brasil produziu, né? Na lentidão com que a atenção básica encontrou seu espaço no enfrentamento da pandemia, no desmonte que a vigilância epidemiológica, na ausência da identificação dos casos, na baixa testagem que continua até hoje, né? No desmonte do nosso complexo médico-industrial que nos coloca nessa posição de absurda, né, hipossuficiência no abastecimento, na nossa dificuldade de conseguir coesionar as medidas não medicalizantes, né? A falta de comunicação. Gente, eu podia elencar um conjunto de problemas. A verdade é a seguinte, né? A fragmentação que o Ministério da Saúde impôs pelo negacionismo do presidente da República, né, cobra um preço altíssimo de descoordenação e traz uma carga de responsabilidade sobre os municípios, né? E o prefeito sabe muito bem do que eu estou falando,
a dificuldade que é ter que se impor no contexto, quer dizer, nesse quadro extremamente desafiador, ter que lutar contra tudo, inclusive contra o negacionismo, contra o boicote da adoção das medidas que deveriam vir, né? Sem essa coesão da República Brasileira para enfrentar a realidade que nós estamos vivendo. Mas é claro que há uma segunda crise tão importante quanto as deficiências, e olha que eu não estou falando mal do SUS, porque sem o SUS a tragédia seria ainda maior. Mas eu estou chamando a atenção agora para um segundo elemento que está cobrando a conta, que é a desigualdade estrutural desse país. A Covid não é democrática, não impactou as populações de maneira iguais, né? E ela continua cobrando a conta da desigualdade social, de maneira absurda. Vou dar um exemplo para vocês de uma pesquisa que nós fizemos no nosso hospital universitário. Médicos, enfermeiros e fisioterapeutas da UTI Covid, da unidade de emergência de Covid, tiveram 4% de taxa de infecção. Os funcionários da limpeza, da segurança e da manutenção do hospital, que não lidam diretamente com o Covid, tiveram 32% de taxa de infecção. Se infectam nos transportes coletivos, se transportam na própria comunidade, em habitações, muitas vezes, muito desfavoráveis ao cumprimento das medidas sanitárias. A desigualdade social está cobrando a conta. E quem está morrendo aos borbotões, né, entre esses 358 mil vítimas, são fundamentalmente os pobres, os pretos, aqueles que vivem nas periferias, aqueles que vivem em maior situação de vulnerabilidade. Não é possível não olhar para essa realidade, não é possível colocar essa questão como uma questão central do ponto de vista do planejamento das nossas cidades nesse desafio das agendas pós-Covid. E, em terceiro lugar, e mais importante, a causa das causas é a postura irresponsável, negacionista, criminosa do presidente da República. Então, assim, para além da desigualdade social e das deficiências da resposta sanitária, causadas, inclusive, por essa postura, há uma ação insidiosa, né? Não é pouco dizer que o grande culpado da tragédia que nós tivemos se chama Jair Bolsonaro. Eu quero lembrar, vocês devem muito provavelmente ter ainda na memória, quando o Imperial College, no dia 27 de março do ano passado, publicou uma projeção para todos os países do mundo de quantos óbitos aconteceriam, dependendo do grau de adoção das medidas de isolamento social, de distanciamento social, né, se previa que, no melhor cenário, o Brasil morreriam 44 mil pessoas, o que seria já uma grande tragédia. E dizia que, se nós não tivéssemos adoção de medidas importantes, nossos óbitos chegariam a 1.200.000. Vejam, nós estamos em 358 mil, nós pulamos de 300 para 350 mil em 17 dias, nós estamos tendo uma diminuição, chegaremos muito provavelmente em 2 semanas aos 400 mil e, infelizmente, eu não sou mãe de Ná, não tenho nenhuma pretensão de ficar aqui fazendo qualquer exercício de futurologia, gostaria demais de estar errado, mas nós vamos bater em julho a 500 mil mortos. Só para se ter uma noção, prefeito, a doença que mais matou no Brasil foi infarto agudo do miocárdio em 2017, 112 mil brasileiros. Isso dá um pouco do tamanho da magnitude, né, da tragédia que nós estamos vivendo. 2,7% da população mundial e hoje respondemos por 1/3 dos óbitos em escala planetária. Dito isto, quais são os desafios? Que desafios merecem ser destacados nesse momento? E eu vou finalizar minha intervenção apresentando, naquilo que eu consigo ler hoje, uma agenda pós-pandemia, que, na verdade, tem que começar desde já e, na minha opinião, se expressar nos planos municipais de saúde, nos planos plurianuais, na ação intersetorial que a Prefeitura de Niterói tem tido uma tradição importante, não apenas de executar, mas de servir de referência para o país. Que aspectos eu gostaria de destacar? Primeiro, hoje nós não temos mais uma pandemia que se comporta como se comportou no ano passado. No ano passado, nós vivemos ondas assíncronas em diferentes regiões do país e muitas vezes dentro dos próprios estados. De tal maneira que, quando, por exemplo, aqui em São Paulo, complicava a situação na Grande São Paulo, o interior tinha condição de apoiar. O interior complicou a situação, a capital já tinha resolvido. Hoje nós temos 21 estados do país em situação de colapso e praticamente uma situação generalizada. Nós temos a circulação, em segundo aspecto, a circulação das variantes. Vejam,
Muito se fala da P1 de Manaus. Nós temos hoje, nesse momento, identificado 92 variantes circulando no Brasil. E a realidade é uma só. Quanto mais tempo nós demorarmos para controlar a pandemia, mais tempo abriremos a possibilidade de desenvolvimento de novas variantes. Hoje, não sei se vocês viram, mais um país importante fechou, né, o recebimento de voos vindos do Brasil, ou para cá, que foi a França. Nós nos transformamos num grande pária internacional. Aquilo que a família Bolsonaro acusava a China de ser no começo, né, hoje recai sobre o nosso país. O que isso implica é que nós vivemos um descontrole da taxa de transmissão da Covid. E isso explica por que nós teremos ainda nas próximas semanas, nos próximos meses, um grave acometimento da nossa população. Com um novo perfil, que é a chegada, o acometimento da população mais jovem. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, quase 50% das internações da UTI já são em menores de 60 anos. 32% em jovens de 18 a 40 anos. Então, aquela história de que os atletas seriam poupados, esquece, né? É mais uma falsa argumentação utilizada para irresponsavelmente liberar a força de trabalho, né, para se expor de qualquer maneira. Até porque cansamos de ver, né, magnatas de verde e amarelo com a bandeirinha verde e amarela para fora do carro, né, pedindo para acabar com o lockdown, acabar com o isolamento, né, mas dentro do carro com ar-condicionado, enquanto seus empregados se expõem nos meios de transporte coletivo de massa. Então, essa situação precisa ser colocada. Vivemos um colapso do sistema, tanto do ponto de vista da capacidade de oferta, como, inclusive, de abastecimento. Hoje faltam no Brasil, de maneira importante, oxigênio, medicamentos para intubação, indução da intubação, kits de intubação, do mesmo jeito que faltaram máscaras, etc. E isso é inadmissível, porque nós já temos mais de um ano de pandemia. O governo federal teria plenas condições de acionar as cadeias produtivas, ver qual é a matéria-prima que está faltando, intervir fortemente sobre o mercado, porque há um ataque especulativo importante por parte dos distribuidores, com a expansão de consumo. Há uma situação de que determinados governos e determinados grandes prestadores privados fizeram super estoques. Mas, fundamentalmente, a gente não vê uma ação de governo no sentido de garantir a importação imediata e abastecimento dos itens para garantir segurança. Semana passada, eu não tenho dado ainda dessa semana, normalmente ele é liberado na terça-feira, nós tínhamos, na terça-feira passada, 15 mil brasileiros aguardando na fila de UTI, 1.500 na Grande São Paulo. Sabe o que isso significa? Que hoje no Brasil já não está mais se morrendo de Covid. Está se morrendo sem a assistência médica necessária, né, para que as pessoas possam ser tratadas. Ou seja, o brasileiro morre agravado, chega na UTI interna tardiamente. Isso por quê? Porque simplesmente o governo federal desfinanciou no final do ano os municípios e os estados, irresponsavelmente, porque eles trabalhavam com um modelo que a Covid acabaria no começo de outubro, né? E, mais uma vez, foram surpreendidos com essa realidade. A boa notícia, e eu vou aqui dar uma boa notícia, né, é que a vacinação se mostra eficaz nos grupos já imunizados. Os estudos realizados nos grupos etários acima de 90 anos, agora nos grupos acima de 80 anos e entre trabalhadores de saúde, mostram que se a vacina não é capaz de evitar a infecção ou reinfecção, isso de fato acontece, é muito eficaz no sentido de não produzir casos graves, internações e óbitos. Portanto, precisamos avançar muito rapidamente na imunização da população brasileira. Por outro lado, né, no ritmo, no descompromisso do governo federal na contratação do Fundo COVAX Facility, ou nas tratativas que deveriam ter sido feitas no ano passado com os produtores internacionais, infelizmente, nós só atingiremos a meta de vacinação no segundo semestre do ano que vem. Ou o Brasil consegue um freio de arrumação, ou não terá êxito. Aí as pessoas perguntam assim, mas Chioro, você não está sendo muito pessimista? É preciso entender um pouco a dinâmica dos mercados, né? Há pouquíssimas plantas que conseguem fabricar a tal da IFA,
né, o insumo farmacêutico ativo, que, chegando ao Brasil, poderia ser disponibilizado para a Fiocruz e para o Butantan para a produção de vacinas. Só para vocês terem uma noção, o Butantan tem capacidade de produzir 427 mil vacinas por dia. A Fiocruz, a partir de julho, terá capacidade de produzir alguma coisa em torno de 900 mil. Só que os dois laboratórios sabem que eles não têm nenhuma garantia que essa matéria-prima chegará ao Brasil com um cronograma suficiente para poder abastecer e nos levar a uma situação de que até fevereiro, março do ano que vem nós atingiremos a vacinação. Então, este cálculo estratégico é fundamental. As ações que o governo de Niterói puder fazer no sentido de fazer aquisição de vacinas, participar de consórcios, buscar alternativas, é extremamente válida. Porque as planilhas que o ministro da Saúde tem mostrado, inclusive no Congresso Nacional, são, prefeito, vou fazer aqui uma brincadeira de mau gosto, sei que o momento não é de brincadeira, mas são imbatíveis. Não batem nada com nada. A cada dia elas só vão diminuindo. São promessas vazias, até porque não há produção internacional suficiente. Nem a União Europeia, com todo o seu poder, conseguiu receber até agora as doses adquiridas. Então, assim, não se trata de uma questão que caiba ingenuidade. Fica tranquilo que daqui a pouco está todo mundo vacinado. Não estaremos. O ritmo de vacinação, pelos equívocos de falta de contratos que o governo Bolsonaro fez, será um ritmo lento, intermitente, incapaz de garantir uma cobertura vacinal que nos tire dessa tragédia. Portanto, a necessidade de combinar a proteção, em particular das populações mais vulneráveis, e enfrentar os graves econômicos e sociais, infelizmente, persistirá na minha avaliação. Assim como eu já disse, o Brasil como uma ameaça global. Há mais dois aspectos, por fim, que eu quero fazer antes de entrar na agenda. Uma delas, que agrava demais a nossa situação, diz respeito à situação do financiamento da saúde no Brasil. Nós vivemos historicamente um quadro de subfinanciamento. Só que desde a emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto, nós mudamos de patamar. Hoje o nosso patamar é um patamar de desfinanciamento. Em 2019, só para que vocês tenham uma noção, já bastante desfinanciado, já sobre o impacto da redução da emenda constitucional, que retirou em 3 anos 22 bilhões e meio do Ministério da Saúde, o nosso gasto, somando as 3 esferas de governo, municípios, estados e a União, foi de R$ 3,68 por habitante por dia. Para garantir da vacina ao transplantes, nós contamos, em média, com R$ 3,68. Mas, ainda que no ano passado, graças ao esforço do Congresso Nacional, Chico D'Angelo sabe muito bem do que eu estou falando, porque senão não teria saído. Graças a este esforço, houve um orçamento de guerra, um orçamento extraordinário que elevou o gasto da saúde para 168 bilhões de reais. Vejam bem, o Guedes e o Bolsonaro mandaram uma proposta de orçamento para ações e serviços públicos de saúde de 124 bilhões, ou seja, uma diminuição de 35 bilhões de reais. Lamentavelmente, o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, não conseguiram reverter essa situação e, ainda que tenham ampliado o orçamento da saúde para 133 bilhões, fizeram isso a partir de emendas parlamentares. Eu não quero entrar aqui na polêmica do uso das emendas parlamentares, mas, prefeito, Rodrigo, conselheiros, vejam a situação. 12% do orçamento do Ministério da Saúde de 2021, impactado pela emenda do teto, será executado por meio de emendas parlamentares. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Não existe. Eu não estou dizendo que 12% é o gasto da Câmara, do Congresso, do Poder Legislativo, que tem que ser adequadamente financiado. Mas a destinação de recursos da saúde, 12% do que está programado, será feito por esse mecanismo, num contexto de desfinanciamento. E eu queria chamar a atenção, como último aspecto desses assim, que eu quero destacar dos desafios, antes de entrar na agenda pós-pandemia, na incógnita que significa a crise política, a partir não só da posição, mas das repercussões, das reações do Congresso Nacional e da possibilidade de instalação da CPI. Ou seja, nós muito provavelmente teremos um ambiente
extremamente conturbado. Se já não temos coordenação nacional da resposta ao enfrentamento da pandemia, se não temos mais comando no Ministério da Saúde, ainda que nós tenhamos o quarto ministro, e esse aparentemente seja um pouco mais habilidoso, ainda que tenha um discurso cá, outro discurso acolá, né? De qualquer maneira, não me parece que nós tenhamos perspectivas. Bom, daí eu quero entrar na última parte da minha fala, que diz respeito a uma provocação. Tenho tempo ainda, Rodrigo? Posso? Eu quero provocá-los, já que vocês estão exatamente envolvidos no momento de produzir o plano plurianual, o novo plano municipal de saúde, né? Todos esses, vamos dizer assim, instrumentos democráticos e participativos, algumas questões que me parecem fundamentais. Uma delas é pensar, do ponto de vista da saúde, a necessidade de trabalhar com a resiliência do SUS da perspectiva do cuidado. Por que eu estou chamando isso de resiliência do SUS e do cuidado? É que nós teremos que continuar dando resposta aos pacientes com Covid, os novos casos de Covid, mantendo todas as estruturas na urgência e emergência, as coortes nos hospitais para cuidar disso, né? E isso implica pensar a rede, né, profissionais, fluxos, etc. Nós não temos mais como adiar a oferta de Covid. É alguma coisa que nós ainda não, inclusive, não conhecemos de maneira adequada. É preciso convocar as universidades, né? É preciso chamar os especialistas, né? Porque, de alguma maneira, é desafiador e, aparentemente, eu estou numa universidade federal também, né? A gente tem sido profundamente provocado nesse sentido. Há um terceiro aspecto, que é o do cuidado aos transtornos mentais e ao uso abusivo de álcool e droga. Não é mais um problema, é o problema. O impacto do confinamento, da solidão, das perdas, do luto não resolvido, isso tudo tem sido extremamente produtor de sofrimento mental, produtor de violência, violência física, violência de todas as ordens, e precisa, de alguma maneira, ser muito cuidado. E há um quarto elemento nessa perspectiva da resiliência, que é o cuidado ao conjunto de usuários que têm suas condições de saúde agravadas, porque, de alguma maneira, né, foi orientado para que ficassem em casa, postergassem diagnósticos. Então, nós temos um universo de hipertensos, diabéticos, perda do tempo adequado do diagnóstico do câncer, procedimentos eletivos que se transformados em cirúrgicos. Então, vejam só, nós teremos o desafio de cuidar da Covid, da sequela da Covid, dos transtornos mentais e dos pacientes com o manejo, num ambiente de desfinanciamento. Portanto, isso exigirá dos governos o encontro de uma equação delicada, né? Pelo menos, né, Rodrigo, até 2022, quando a gente poderá vislumbrar novas perspectivas para o país. Do ponto de vista do SUS, eu quero chamar a atenção ainda a necessária reconstrução da unidade do SUS. Claro que isso não se faz a partir do município, mas o fortalecimento dos COSENs, da ação regional, do diálogo com os municípios vizinhos aí na região de saúde é fundamental para superar essa situação de descoordenação que a gente está vivendo, de produzir uma resposta e fortalecimento da atenção básica, de um fortalecimento. Eu não vou chamar da vigilância como uma área, como um setor da vigilância em saúde, da vigilância epidemiológica, mas da perspectiva de incorporação de ações de vigilância em toda a rede. Todo mundo tem que fazer vigilância. A atenção primária tem que fazer, quem está no hospital, quem está na urgência e emergência, quem está na saúde mental, quem está nas outras secretarias que não são da saúde, tem que se incorporar nesse esforço. Na garantia de ter teste, de ter vigilância, ter laboratório adequado, ter integração com a rede, ter qualidade na informação. Acho que hoje um dos desafios que Niterói e qualquer outra cidade vai ter que ter é qualificar sua capacidade de análise da informação, monitoramento. E aí eu quero fazer algumas sugestões nessa perspectiva de aprendizagens que a Covid nos trouxe. Uma delas é o seguinte: não é mais possível, depois de termos passado pelo fenômeno, pela emergência sanitária da Covid, sermos pegos despreparados, como o mundo, não estou falando só o Brasil, foi pego em relação à Covid. Nós precisamos pensar em centros integrados de respostas às emergências sanitárias.
A cidade de Niterói, assim como as 5.570 cidades brasileiras, com participação dos estados, mas tem que partir dos municípios, tem que fazer o seu plano branco, o seu plano vermelho, né? Como trabalho, por exemplo, lá na França. Não dá para esperar ter um vazamento numa indústria, não dá para esperar ter um desastre ambiental, não dá para esperar ter um desastre químico ou uma nova emergência de um patógeno para a gente depois dizer assim, bom, como é que a gente junta as diferentes áreas do governo? Isso tem que estar preparado, né? Ser componente é mais do que uma articulação da Defesa Civil. A Defesa Civil é parte importante dessa história, mas é um centro integrado de respostas às emergências sanitárias. Preparado, com todo mundo sabendo, com sistema de comunicação, com comando, com lógica, com treinamento das equipes. Acho que se a gente não tirar esse aprendizado, nós vamos pagar um preço mais alto ainda na próxima. Porque, prefeito e amigos, queria dizer para vocês uma dura realidade. No século XX, nós tivemos duas pandemias. Duas pandemias. No século XXI, em 2 décadas, nós já tivemos 5. E se há uma certeza na comunidade científica, se há uma certeza nos organismos internacionais, é que nós teremos a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª, e muito provavelmente algumas delas, como foi o caso do Zika, sairão daqui. Até pela nossa biodiversidade, pelas características do Brasil. Então, nós temos que estar preparados. Um outro aspecto, um outro desafio, que é muito importante para nós na área da saúde, muito importante, que é cuidar do conjunto de outras políticas, em particular aquelas que impactam na desigualdade social. Gente, nós vivemos uma situação de afronta à segurança alimentar, a fome voltou pesado. Tá? E isso, para a saúde, é muito importante. Não dá mais para imaginar que, em pleno século XXI, as pessoas não consigam ficar em casa porque as casas não têm janela, não têm condições mínimas de existência. Eu imagino que uma cidade que pensa o seu futuro terá que encontrar solução para as moradias mais precárias, para a produção de uma política. Eu sei que o contexto é absolutamente desafiador, mas é preciso encarar o enfrentamento das situações que envolvem desigualdade social, que passam por geração de renda, passam por emprego, por encontrar soluções na economia e passam por garantia de segurança alimentar, moradia. Um quinto ponto desses desafios que eu queria chamar a atenção, e que tem muito a ver também com as condições de saúde que a pandemia nos provocou, é pensar as mudanças na mobilidade urbana. Não dá mais para transportar todo mundo do jeito que a gente transporta, expondo o risco. A gente vê aquelas imagens do Japão, da Coreia do Sul, né? As pessoas usando uma máscara no metrô, no ônibus, fica bastante impressionado. Claro que depois de muitas doenças respiratórias epidêmicas, eles incorporaram o hábito do uso da máscara, que ali não é para não se infectar. São as pessoas que estão sintomáticas, que usam a máscara conscientemente para não transmitir para outras pessoas. Mas eu sou incapaz de pensar com êxito uma estratégia como essa, com um tipo de transporte de massa, com a lógica de organização da mobilidade urbana no nosso país. É preciso repensar essa lógica de horário de entrada, horário de almoço, horário de retorno ao trabalho e horário de saída nas nossas cidades, pensando por atividade econômica, pensando por escalonamentos, tal. É possível, sim, produzir um jeito de transportar os trabalhadores e as trabalhadoras, transportar a comunidade com mais segurança, com menos exposição a situações. Eu quero chamar a atenção estou terminando, para um 6º aspecto que agora se coloca como irreversível. Eu já vinha apontando isso quando eu fui ministro, eu chamei muita atenção, né? A gente sempre ficou imaginando que o Brasil estava se transformando num país de idosos. Tenho absoluta convicção, nós já somos um país de idosos. A nossa população de gente com mais de 60 anos já está começando a superar a população com menos de 15 anos. E é preciso pensar políticas públicas, e elas não serão só de saúde, elas terão que ser necessariamente intersetoriais para enfrentar as questões que envolvem o envelhecimento saudável, que envolve envelhecimento de idosos cada vez mais uniparentais. Não são mais os idosos como foi a geração dos meus avós, que tiveram vários filhos e tinham vários netos e um arranjo familiar que cuidava. Idosos cada vez mais sozinhos, vivendo e exigindo, de alguma maneira, reconstrução de uma dinâmica comunitária e políticas públicas que consigam produzir
jeitos de defender a vida. Quem não colocar o tema do idoso, o tema da vulnerabilidade social, né, na agenda para os próximos anos, na minha opinião, não conseguirá dar conta dos desafios que estão colocados. Eu quero chamar a atenção para mais alguns poucos aspectos. Um eu vou citar muito rapidamente, porque eu sei que em Niterói, pelo que eu tenho de informação, vocês, pioneiramente, já desde o começo da pandemia, pensaram em alternativas desse sentido. Mas as cidades precisam pensar mais concretamente em como darão conta de encontrar novos rumos econômicos, com reconversão de indústria, de serviços, em busca de soberania, em busca de autonomia. A pandemia mostrou para muitas cidades o tamanho da vulnerabilidade que é a dependência da economia, a não diversificação, né, a falta de oportunidades. Então, pensar estrategicamente em economia, né, o desenvolvimento econômico, a distribuição de renda, empregos, em perspectiva para as próximas décadas, tem que começar agora. Um ciclo de planejamento que não considere as vocações da cidade e as novas vocações, e eu sei que vocês aí em Niterói, uma situação privilegiadíssima de oportunidades, né? Tanto porque tem um setor político, um setor empresarial, tem uma academia, né? Tem uma universidade potente, ou seja, vocês têm a faca e o queijo na mão, tá certo? Para poder concentrar esse debate numa perspectiva de cidadania, em que o interesse econômico exclusivista, né, tal, não seja apenas o que vai definir o rumo da cidade, mas numa cidade, na perspectiva de uma cidade mais inclusiva, mais saudável, mais sustentável, com menos poluição, com mais capacidade de autogestão. Eu quero chamar um outro aspecto que eu acho que nós vamos nos deparar, e eu vou quase terminar por aí, né, que é uma situação que os Estados Unidos estão vivendo e que a gente já começa a viver no Brasil. Depois dessa concomitância de desigualdade, tragédia da Covid e liberação das armas, que é o retorno ou uma ampliação do impacto da violência sobre a sociedade. Qualquer um que está aqui, eu tenho muitos queridos amigos que trabalham no sistema de saúde, gestores da Secretaria Municipal, sabem a diferença que seria para o sistema de saúde de Niterói se a gente tivesse, por exemplo, um trânsito civilizado e se a gente tivesse uma diminuição da violência por as tentativas de homicídio por arma de fogo, por arma branca, por violência. Eu fiquei, em 2018, 2 semanas estagiando em emergências de hospitais europeus, fazendo um trabalho de pesquisa. E eu fiquei impressionado quando, depois de quase no final da primeira semana, eu notei que, na emergência, eu tinha visto 2 casos de violência. Um velhinho que tinha enchido a cara e tinha ido para o meio da rua e tinha sido atropelado por uma moto, e um senhor muito idoso que tinha rolado uma escada. Não tinha baleado, não tinha esfaqueado, não tinha nada. Gente, imaginem os serviços de saúde de Niterói menos impactado, não vou nem ser totalmente desimpactado, mas menos impactado pela carga de violência. Como é que se investe nessa questão? Não será via saúde. A saúde será uma beneficiária indireta. Será fundamentalmente pelo conjunto de políticas públicas, tomando o tema da promoção da saúde numa perspectiva de enfrentamento dos determinantes sociais do processo saúde-doença, que exigem um espaço da cultura, um espaço do esporte, um espaço do lazer, valorização da educação, valorização do Estado nas comunidades, inclusive para disputar com as milícias, para disputar com o crime organizado, essa dimensão de produzir sentido para a vida. Vejam, uma educação que está profundamente afetada nesse tempo de crise e que vai precisar de uma sintonia finíssima com a área da saúde nesse processo de retomada das atividades. Eu acho que nós estamos no limite, de fato, da capacidade de manter alunos tal nas escolas. Conforme vai avançando o processo de vacinação, com toda segurança, nós precisaremos ter estratégias muito qualificadas de recuperação, né, do que perdemos, que é inevitavelmente precisa ser considerado. Mas, da mesma maneira, a cultura, esporte e lazer. E eu acredito que produzir uma sociedade mais saudável passa por isso. Eu quero dar um exemplo que eu vivi em São Bernardo e que eu tenho certeza que vocês vivem aí em Niterói no dia a dia. Nós implantamos uma atividade, prefeito,
Era um programa que chamava-se de Bem com a Vida, em São Bernardo. Começou com um professor de educação física nas unidades, para cada unidade básica, que faziam atividades de grupos de caminhada, Lian Kun, Tai Chi Chuan, grupos de dança para a terceira idade ali à noite, abria a unidade básica para poder ter aula de capoeira na comunidade. Enfim, a ideia era trabalhar o enfrentamento do sedentarismo. Praticamente um ano depois, a minha diretora de assistência farmacêutica disse assim: secretário, estou fazendo uma análise aqui, nós diminuímos em 32% o consumo de diazepam na rede básica de saúde da cidade. Eu fiquei impressionado, falei, bom, isso só pode ser porque tinha desvio, 32%, quer dizer, praticamente um terço, é uma coisa estúpida. E fomos analisar, prefeito, o que se tratava. E, fundamentalmente, os usuários que tinham diminuído o uso de benzodiazepínicos eram aqueles doentes crônicos, idosos, que eram considerados pelas equipes reclamantes, usuários que voltavam toda hora, e etc, 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 que, à medida em que nós conseguimos ofertar alguma coisa a mais do que médico, remédio, consulta e exame, e ofertamos possibilidade de ação comunitária, integração social, uma perspectiva de valorização da vida, né, foram, inclusive, se beneficiando do ponto de vista de melhoria das condições mais gerais de saúde, o seu problema de diabetes, o seu problema de hipertensão, de obesidade, etc., mas foram encontrando felicidade. Eu quero terminar com isso, porque assim, eu comecei falando de Covid, precisar manter mais leitos de UTI, testes, a unidade, a atenção primária, etc. Mas eu quero dizer que o nosso maior desafio é produzir mais vida, é produzir mais qualidade de vida, é fazer com que as pessoas tenham um projeto de felicidade. E isso não será encontrado na perspectiva da compra de serviços na lógica privada, muitas vezes feita, inclusive, na rede pública. Vou lá e consumo, sou um consumidor de consulta, sou um consumidor de exames, sou um consumidor de remédios. Mas um sistema de saúde, uma cidade que não é capaz de produzir políticas que provoquem nas pessoas novos modos de andar na vida, não terá capacidade de enfrentar esse desafio de produzir cidades com mais qualidade de vida, cidades mais saudáveis, gente que possa andar na vida de um jeito mais feliz. Eu quero terminar por aqui. Acho que eu fiz algumas provocações e desenhei um quadro muito difícil, mas eu acho que é esse o contexto que a vida está chamando gestores públicos, conselheiros, trabalhadores da saúde e de outras secretarias a darem a sua contribuição. Acho que nunca ser agente público, ser um gestor público foi tão importante e nunca precisamos de tanta gente qualificada, honesta e comprometida, como eu tenho certeza que vocês são. Obrigado.